Seja muito bem-vindo ao canal, curta esse vídeo, se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. É muito importante que você faça isso para que o canal cresça e ajude a divulgar a palavra de Deus para outras pessoas. Hoje nós vamos ler aqui no capítulo de João, capítulo 5, a cura junto ao tanque de Betesda. E essa história aqui basicamente trata de uma pessoa que estava paralítica, coxa, há 38 anos e não conseguia ser curado. E Jesus, com sua misericórdia, o cura. Mas nós vamos entender o porquê que ele estava paralítico, por que Jesus o curou e principalmente porque ele estava em Betesda e a reação das pessoas ao verem isso, tá? Então vamos começar. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Então perceba, a Porta das Ovelhas era uma das entradas ali de Jerusalém. E esse tanque ele ficava perto dessa Porta das Ovelhas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. E aqui a gente vai colocar entre aspas, e muitas Bíblias está entre parênteses esse próximo versículo, tanto esse aqui como o pedacinho do 3, ó. Eles esperavam um movimento das águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois das águas agitadas, era curado de qualquer doença que tivesse. Aqui não era uma questão de isso realmente era uma verdade. Aqui é uma aspas, um parênteses do texto, porque essa era uma crença que corria na época. Então, nessa época, as pessoas elas acreditavam que a primeira pessoa que entrasse ali naquele tanque, depois que as águas fossem mexidas, ela era curada. E isso, na verdade, foi uma crença pagã que se instalou no povo de Deus, ou não no povo de Deus, no povo pagão mesmo, mas o povo de Jerusalém, o povo hebreu, ele começou a absorver esse tipo de cultura. Ali existia um templo de um chamado deus Asclépio, que era um deus adorado por conta de ser vamos colocar assim, uma entidade médica, um deus da cura. E as pessoas elas acreditavam que ali acontecia cura e esse Deus ele fazia milagre. Então elas esperavam ali por uma agitação das águas e imagine que no lugar desse, se as águas fossem agitadas ao menos um pouco e tivesse uma cura, tivesse tido uma cura, já seria motivo suficiente para as pessoas que estavam precisando, estavam cegas, estavam coxas, para que elas entendessem que aquele lugar realmente curava. Então, o primeiro ponto aqui era uma cultura daquela época, influenciada por deuses pagãos, ela estava sendo absolvida pelo povo de Deus por conta de um milagre que aconteceu. Ou seja, uma referência verdadeira, ela vinha por transformar aquela cultura pagã em uma verdade na cabeça daquelas pessoas, como se realmente aquele Deus existisse. Então, a primeira coisa que a gente vê desse texto e que a gente pode extrair para as nossas vidas é que milagre ele não valida a fé, tá? A verdade, vamos colocar assim, porque todas as religiões, em certo ponto, elas têm pontos de divergência com as outras. Isso nos faz entender que, caso uma religião esteja certa, automaticamente a outra religião deveria estar errada. Porém, em todas as religiões, nós conseguimos ver milagres sendo realizados
por pessoas ou pelos membros daquela religião. Então, se todas as religiões elas têm milagres a apresentar, porém todas as religiões elas em algum ponto em conflito em si que faz de uma, se uma for verdadeira, ela se sobrepõe às outras, então a gente pode concluir que o milagre de qualquer religião não tem influência na verdade daquela religião. Então o que eu estou dizendo assim, que não é porque uma religião ela apresenta milagres que aquele milagre é verdadeiro. E estou falando isso daqui porque essas pessoas elas estavam à espera de um milagre, de uma religião pagã que na verdade não tinha referências bíblicas anteriores ou nem Deus havia falado que aquele lugar seria um lugar de cura, o que nos leva a crer que realmente aquele lugar ele não era um lugar de cura e não era um anjo de Deus, apesar das pessoas elas muitas vezes institucionalizarem algumas culturas para dentro das crenças das religiões, tá? Então, primeira coisa. E a gente vai entender o porquê disso mais para frente e você vai ver até esse bem foi o motivo desse rapaz estar paralítico, tá? Bom, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Então Jesus fez uma pergunta meio óbvia para ele. Mas veja, imagine você se ficasse 38 anos deitado num sofá, ou se você ficasse 38 anos assistindo televisão, ou se você ficasse 38 anos em casa. É uma rotina pesada que te trazia uma angústia, porque ele esperava o quê? Ser curado, e aqui a gente vai ver. Mas aquele homem, ele vivia de certa maneira preso em um entediado. Ele não tinha outra coisa para fazer a não ser aquilo. Então ele era um cara que ele sofria muito das angústias e das tristezas e ficava entediado naquele lugar. Bom, e disse o paralítico, quando Jesus perguntou se ele era curado. Veja que ele não responde nem que quer ser curado, ele vai se justificar. Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então ele está falando, ó, até queria ser curado, só que esse tanque aí, quando eu vou me projetar, quando eu vou cair nas águas para ser curado, alguém vem e entra antes de mim, por isso eu não sou curado. Bom, então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Veja que coisa extraordinária. Jesus ele tira totalmente a referência do tanque da cura, entre aspas, divina que ele tinha, e ele, através do poder de sua palavra, ele cura aquele homem. Mais um motivo para a gente entender que não são rituais vazios, como por exemplo entrar num tanque quando a água é agitada por um anjo, que vai nos trazer a cura, mas é sim a palavra de Deus, a palavra de Cristo sendo manifesta, Jesus falando, que vai nos trazer e verdadeiramente despertar qualquer possibilidade de cura verdadeira. Porque esse homem, ele não simplesmente falou que foi. Não que ele não tenha falado, ele simplesmente não testemunhou que outra pessoa foi curada, mas ele mesmo foi curado e testemunhou aquilo que Jesus fez. Então ele pegou a máquina e começou a andar. E aí Jesus ele vazou. Ele, ele entrou no meio da multidão lá e ficou. E aí a gente vai ler aqui, ó. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Ou seja, Jesus ele cura e as pessoas, em vez de olhar para a cura daquele homem, ela não está preocupada com aquilo. Ela está mais preocupada em quê? Em não, você não pode carregar uma maca de uma doença que você estava sofrendo. Ou seja, Jesus ele tirou um fardo sobre a vida daquele homem, o fez descansar num dia de sábado, entendeu? E
Aquelas pessoas disseram para ele, ó, você não pode carregar a sua maca. Porque na verdade eles estavam entendendo que o descanso daquele homem estava em não trabalhar e não carregar aquela maca. Mas o descanso realmente daquele homem veio quando? Quando ele foi curado e aliviado. Na sua alma teve o perdão e o seu corpo foi restaurado. Esse, um verdadeiro sábado, vou fazer um vídeo disso ainda um dia, mas por enquanto fica somente com essa referência. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então ele falou: Ó, mas eu não estou fazendo isso por mim mesmo. O homem que me curou, ele falou para mim pegar a maca e andar. E aí eles perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Ou seja, eles não estavam nem aí em relação a. é, Esse homem era paralítico e agora ele está andando. Ele estava preocupado muito com pegar a máquina e andar, ou seja, carregar a máquina. E o homem que foi curado, ele não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Ou seja, Jesus falou: pega a sua maca e anda. Aí o cara virou, pegou a maca dele e começou a andar. Quando ele virou para trás, sabe igual o filme do Batman, que ele desaparece? Então Jesus tinha socado ali no meio da multidão e foi embora, não deu nem chance do cara agradecer. E aí vem o ponto principal. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, Jesus, ele bota uma referência nesse pecado, a gente vai ver que esse pecado ele veio ser fruto, essa doença, na verdade, veio ser fruto de um pecado e Jesus falou assim, ó, você fez bem, porque em vez de ele ficar lá no tanque de Betesda, ele foi para o templo adorar a Deus, o Deus verdadeiro, não o Deus da cultura pagã. E ele conseguiu isso daí, e Jesus falou, ó, não peque mais para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, não entre mais nessas culturas pagãs, não deixe uma cultura pagã adentrar a sua fé para que você não aconteça coisas piores a você. E aí, esse homem, ao ouvir isso, ele, beleza, e foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha curado ele. Aí ele foi lá e deu uma de Zé Povinho, falou pros caras, ó, Jesus foi que me curou. Mas talvez aqui seja até porque ele estava com medo de ter algum tipo de retaliação, porque os caras eles não sabiam o que fazer com aquele cara, porque ele colocou a culpa em Jesus. Aí Jesus falou, se revelou a ele, e ele foi falar lá, ó, não tô fazendo isso de mim mesmo, o cara que fez que me mandou. Mas de certa forma Jesus foi o garantidor da alegria e da liberdade daquele cara. Mesmo ele carregando uma maca, conseguindo carregando uma máquina que naqueles moldes seria errado, Jesus o autorizou e, de certa maneira, pegou a responsabilidade para si. Então vejo quão importante é que a gente não use determinados milagres ou uma cultura de milagres para institucionalizar uma cultura pagã. Isso não só em relação a isso, mas que a gente não use algumas coisas boas que acontecem ou aparentemente acontecem em diversos lugares para que a gente venha justificar um erro. Por exemplo, lembrei aqui um caso bem importante e recente, o caso lá do tal João de Deus. A mídia toda nos anos 90 deu muita transparência, não transparência, ele apareceu muito na mídia, ela deu muita mídia realmente para ele, muita propaganda, muito marketing. E aquele rapaz, ele aparentemente ele curava. Talvez ele curou, não sei. Acredito que muitas daquelas coisas possam até ter acontecido. Qual que é o problema disso? O mal, ele nunca vai adentrar a sua vida de uma maneira totalmente maligna. Ele vai se apresentar como um sendo bom. E uma vez que ele entrou na vida, ele destrói a vida daquela pessoa. Ou seja, aquele homem lá,
ele entrou como sendo um homem que curava as pessoas, mas no final a gente descobriu que o fundamento dele, o fundamento de tudo aquilo que ele fazia, na verdade, era abusar de mulheres inocentes e que se submetiam ao que ele fazia. E a gente pode ver bem aqui. Então, os falsos deuses, eles sempre vão trazer isso para nossa vida. O que? Essa falsa sensação de segurança, essa falsa sensação de que algo bom está acontecendo, e quando eles conseguirem a confiança, como no caso foi dessa cultura, eles fazem o que? Introduzem a destruição do ser interior das pessoas. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique com Deus. Até mais.